vão vocês? Como tem sido esses últimos dias? Seria interessante vocês colocarem, né? Mesmo que seja só para vocês, o que tem acontecido, né, nesses últimos dias de novidades boas, né? De mudanças, de transformação, que tem ajudado vocês, né? Que vocês têm percebido. É legal vocês anotarem, porque às vezes a gente não percebe. A gente começa a se transformar, a mudar a mentalidade, a mudar a forma de pensar e muitas vezes a gente não tem parâmetro. Por quê? Porque a gente nem sabe como a gente estava antes. Então, quando a gente anota, a gente tem mais clareza. Nossa, nesse dia aqui que eu anotei isso, eu estava assim. Hoje eu tô assim, mas parece que esses dias para trás eu escrevi e eu estava diferente. Então, você vai começando a ter percepções diferentes, né? Você vai começando a perceber sua evolução quando você anota, né, os seus sentimentos, ou seja lá, às vezes até anotar o que você está pesquisando no momento. Nossa, nessa época eu estava começando a pesquisar sobre isso. É muito legal. Eu tenho uma espécie de diário, né, um caderno onde eu anoto tudo, pensamentos que eu acho legal de compartilhar, conteúdos que eu acho legal de compartilhar, frases de livros, né? Tudo eu vou anotando ali, meio que embaralhado, né? E eu coloco a data. Toda vez eu coloco a data para eu saber como é que foi a minha evolução nesse ano, né? E então vamos falar um pouquinho do tema de hoje, né? O tema de hoje é crenças e objetivos, né? Pra gente entender um pouquinho aí como que as nossas crenças, né? Aquilo que a gente acredita pode interferir nos nossos objetivos, na concretização dos nossos objetivos, né? No planejamento dos nossos objetivos, no cumprimento, né, das nossas metas. As crenças, a gente define mais ou menos assim como tudo que a gente acredita, né? Tudo que foi internalizado por nós mesmos, né? Como uma verdade absoluta. Aí existem as crenças que nos fortalecem, né? Que são incentivadoras, que nos ajudam a melhorar. E existem as crenças que nos limitam, que nos afastam dos nossos objetivos, que nos deixam às vezes paralisada. E essas duas, elas, uma mesma, digamos, um mesmo acontecimento, ela pode ser uma crença fortalecedora para um e uma crença limitante para outro. Engraçado, né? Então, é muito da percepção de cada pessoa, né? Então, a gente às vezes não pode se limitar, né, a perceber só, não, aconteceu isso. Tá, o que isso trouxe de informação para você? O que você entendeu disso? A maioria das nossas crenças, elas foram criadas na infância, né? Então, a gente tinha uma percepção totalmente diferente do que a gente tem agora como adulto, né? Então, às vezes, revisar isso, perceber o que você levou de ensinamento nessa época, te ajuda a entender por que de repente você tem determinados pensamentos, atitudes hoje, no momento presente. As crenças, por exemplo, elas podem afetar a nossa própria mentalidade, né? Que igual eu falei, às vezes você aprendeu alguma coisa ali na sua igreja que te traz consequências na sua vida pessoal. Você pode ter aprendido coisas com seus pais, que a vida que eles tiveram, né? Como casal ou como pessoas mesmo. Às vezes sua mãe não sabia se cuidar, né? Cuidar de si mesmo, não sabia o que era amor próprio, não sabia o que era autocuidado, autoconhecimento e ultrapassou muitos dos seus próprios limites. Então você, observando aquilo, aprendeu, né, como exemplo, ter aquele tipo de atitude, aquele tipo de vida. Então é muito bom a gente também prestar atenção nisso.
as crenças, elas ficam muitas vezes no nosso subconsciente, que a nossa mente é dividida em consciente, que é o que a gente faz pensado, e o subconsciente, que fica lá no fundo, que são aquelas informações que ficam armazenadas e depois elas vêm como atitudes automáticas, né? Como ações automáticas, como pensamentos automáticos. Então, muitas vezes a gente nem percebe que tem aquele tipo de atitude, aquele tipo de pensamento, mas ele está lá, enraizado lá dentro da gente. Então, é importante olhar para isso. Muitas vezes as nossas crenças, elas influenciam muito, muito mesmo no nosso resultado. Então, se você tem alguma coisa assim que está parado, que não está andando, que você percebe que não está fluindo, pode ser, inclusive, alguma crença sua que está te impedindo de avançar, né? Nesse sentido, de acreditar em algo que hoje, como adulta, não faz mais sentido, mas que poderia ter feito no passado, ou que você pegou de algum familiar, né? Que a gente tem muito disso, né? As crenças, elas são... Tem 3 tipos de crença, né? Que são as sociais, as hereditárias e as pessoais. Então, as hereditárias vêm do pai, da mãe, ou de familiares, né? Do nosso sistema familiar. As sociais vêm da comunidade, né? Da sociedade de modo geral, da mídia, da televisão, da igreja, de qualquer grupo que você faça parte. E as pessoais são aquelas que a gente mesmo cria, né? Que a gente mesmo inventa pra gente, sobre o que a gente é e o que a gente acredita sobre a gente, sobre as nossas capacidades, sobre merecer, né? Essas coisas. Aí elas também são divididas, né? As pessoais, em crenças de capacidade, crenças de merecimento e crenças de identidade, que também vou falar um pouquinho. E tem um pouco, né, lá no material também que vocês podem olhar lá e dar uma lida para aprofundar um pouquinho mais, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre a frase de hoje, né? A afirmação de hoje, que é: eu elaboro um ótimo plano de ação para a minha vida. Tem 9 perguntas hoje lá, né? Para vocês responderem, que tem a ver com isso, com a clareza, né? Com a colocar no papel os seus objetivos, né? O porquê que os seus objetivos não estão sendo traçados, ou porquê que eles não estão sendo alcançados. E quando a gente começa a escrever, né? Igual eu falei, a gente traz muita clareza. Quando você pensa, já te traz uma clareza. Quando você escreve, traz mais clareza. E quando você visualiza, quando você fala sobre isso, né, cada vez mais vai te trazendo mais clareza de formas diferentes, porque ativa, né, áreas diferentes do cérebro. Então é muito legal você colocar, né, os seus planos de diferentes formas, para cada vez mais você ter clareza para saber o que precisa ser feito. Eu coloquei lá algumas ferramentas, né, para vocês identificarem aí o que precisa ser feito. Tem uma ferramenta que chama Roda da Vida, onde você vai identificar quais são as áreas que estão precisando de mais atenção nesse momento, né, porque a gente tem que focar. Não adianta querer trabalhar tudo uma vez, porque não funciona, né, a gente acaba não dando conta. Tem que ser por... Aí você pode escolher umas 3, né, 3 é um número bom, para você trabalhar nesse momento. E aí você vê lá dentro das que você marcou o que está mais urgente, né? O que está precisando de uma ação mais urgente. Aí dentro disso a gente pode fazer... Tem uma outra figurinha lá também que mostra, né, as questões que eu falei das crenças pessoais, né? O que uma crença de merecimento traz, o que ela mostra pra gente, né? Que normalmente tem a ver com o que a gente acha da gente mesmo, né? Que a gente
do que a gente merece mesmo, né? Se a gente acha que a gente merece mesmo aquele objetivo. As crenças de identidade têm a ver com, às vezes, você não se achar, não é capaz, mas você não se achar a pessoa ideal, digamos, para aquilo, né? Não achar que você tem características e habilidades para desenvolver aquele papel. E a crença de capacidade, que é essa que eu falei, né? De não achar que pode fazer algo, que não tem habilidade para fazer algo. Então, esse é o conteúdo que a gente tem hoje para estudar, para dar uma lida, para revisar, para responder as perguntas e aí começar a entender como a gente vai, né, traçar esses objetivos, o que a gente pode fazer e anotar tudo, as ações, o que pode ser feito. Começar com pequenas coisas, né? Não precisa ser grandes feitos, transformação total, não. O que você pode fazer hoje com o que você tem hoje? E aí, a partir disso, você vai, a partir do momento que você fizer aquela ação, já vai vir na sua mente, né? O que é o próximo passo? E qual é o próximo passo? E qual é o próximo passo? E assim você vai caminhando, né? E fazendo o que precisa ser feito. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar. Hoje vai ser um pouquinho mais rápido, né? Mas leiam o conteúdo, né? E se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do que tem lá, me procurem. Eu tenho um livro que eu até tô lendo ainda, que chama O Poder do Subconsciente, que fala muito sobre crenças, sobre fé, né? Sobre como a gente às vezes consegue, através da fé, atingir os nossos objetivos de maneira mais rápida, né? Porque a partir do momento que você internaliza aquele sentimento, né, de que vai dar certo, você tem mais força para agir e realizar o que precisa ser realizado, né? A transformação que precisa ser realizada, o estudo que precisa ser realizado, o trabalho que precisa ser realizado. É um livro muito interessante que eu também digo para vocês. Vocês estão percebendo que todo tema praticamente tem um livro, né, que norteia. Então eu vou falando para vocês sobre os livros, né, que eu leio e que podem fazer sentido para vocês aprofundarem ainda mais o conteúdo. Certo? Tenham uma boa segunda-feira. Passem lá no meu perfil pessoal e respondam a enquete lá que eu fiz hoje. E vejam o vídeo mais tarde que eu vou postar também, falando um pouquinho sobre carreira, que na segunda-feira eu falo sobre esse tema. Carreira, mentalidade, ferramentas que podem te ajudar a melhorar o seu desempenho profissional. Tá bom? Beijo, beijo.